2009, quando eu entrei, eu achava que o meu título que eu queria ser era campeão brasileiro. Eu fui campeão brasileiro e saí. No meu retorno, meu sonho sempre foi ser campeão da Libertadores. Eu consegui, a gente conseguiu ser campeão da Libertadores. E eu saio feliz com o que a gente conquistou. E o dia que eu voltar, vai ser campeão do mundo. Flamengo fará uma verdadeira operação de guerra para poder contar com De La Cruz, com Arrascaeta, com Varela e também com Plata para essa partida contra o Fluminense, para que eles já possam treinar na data de amanhã sem problema nenhum, sem restrições nenhuma. Sobre calote, o presidente do Cuiabá desabafou sobre um caloteiro aí bem famoso no Brasil que não tem dinheiro, mas conta muita história, e o Renato Maurício Prado também desabafou sobre essa situação. Em relação às eleições no Flamengo, mais uma vez ocorreu uma pesquisa, o BAP está disparando na liderança, e a gente vai debater esse tema e falar também sobre o Marcos Braz, que vocês viram no começo do vídeo, que já bateu o martelo que não ficará no clube rubro-negro. E sobre o departamento médico, boas notícias e notícias engraçadas também. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV. E se vocês puderem, por favor, deixe seu like, porque é assim, fundamental para que o canal continue de pé. Se inscrevam, acione o sininho das notificações e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Fluminense na data de quinta-feira, o Mengão ele fez realmente uma operação de guerra para poder contar com os jogadores que estão jogando por suas respectivas seleções em relação às eliminatórias. O principal ali é que o Flamengo consiga trazer esses jogadores para o treinamento de quarta-feira, para que eles consigam treinar na quarta-feira e estarem disponíveis para a partida importante que o Flamengo tem contra o Fluminense na quinta. E o Flamengo pretende contar nesse treinamento de quarta-feira com De La Cruz, Arrascaeta, Varela e também o Plata. Isso porque o Uruguai vai jogar contra a seleção do Equador e o Flamengo fez aquela operação de guerra, né? Fretou um jatinho e trará esses 4 jogadores para que eles treinem normalmente na quarta-feira. O único que não vai treinar na quarta-feira é o Eric Pulgar. Tem apenas o Eric Pulgar na seleção do Chile, na seleção da Colômbia. Não tem nenhum jogador do Flamengo, então o Flamengo achou desnecessário fretar um jatinho somente para trazer o Pulgar. Mas o restante dos jogadores vão treinar normalmente na quarta-feira. O Brasil vai jogar também nessa própria terça-feira, mas é aqui em território nacional. E por causa disso, a gente poderá também contar no treinamento de quarta-feira com o Gerson e o Fabrício Bruno, né? Mas em relação a ser titular na partida de quinta, provavelmente o Gerson e o Arrascaeta eles comecem no banco. Por quê? O Gerson será titular da seleção brasileira na data de hoje, por causa daquele amarelinho maroto do Paquetá. E também em relação ao Arrascaeta, ele será titular hoje novamente e o De La Cruz será banco. Então a possibilidade do De La Cruz ser titular na partida de amanhã ela é gigantesca, assim como a possibilidade do Arrascaeta e do Gerson serem bancos, ela também é gigantesca, porque os jogadores estão desgastados. Em relação a essa operação de guerra, é isso, e sobre os treinamentos no Flamengo, o Felipe Luiz tem agradado muito os jogadores, os jogadores, eles estão gostando muito dos treinamentos do Felipe Luiz, até mesmo o futevôlei, o Felipe Luiz incluiu nos treinamentos, e a expectativa da nação é a melhor possível, né? Porque o Flamengo tem ali uma possibilidade ainda de título no Campeonato Brasileiro, e essa possibilidade passa muito por essa partida contra o Fluminense. Felipe Luiz vem de 2 jogos e 2 vitórias, e nesse jogo contra o Fluminense, o time do Flamengo, independente de quem entrar dentro de campo, vai entrar com a faca nos dentes. Até porque seria também muito agradável para a torcida rubro-negra o Flamengo vencer o Fluminense e encaminhar também o Fluminense para a segunda divisão, porque já estamos no final do campeonato, e o Fluminense continua naquela situação periclitante. Mas é isso, essa matéria é apenas para informar para os senhores que essa operação de guerra será feita para que a gente possa contar com o maior número de jogadores possíveis para o treinamento de quarta e que eles estejam todos aptos para o jogo de quinta-feira. E é isso, bom jogo a todos e que a gente consiga entrar dentro de campo e na saída conseguirmos os 3 pontos que realmente é importantíssimo para esse sonho que continua aceso no Campeonato Brasileiro. E nação rubro-negra, falando sobre eleições no Flamengo, mais uma pesquisa foi divulgada e eu já vou passar um número para vocês, tá? O número ali da porcentagem de cada candidato. Mas em primeiro lugar, queria falar sobre o Marcos Braz. Vocês viram no começo do vídeo, Marcos Braz admitiu que sairá do Flamengo e quer, quando voltar para o Flamengo,
conquistar o Mundial. Mas a verdade é a seguinte, mesmo o Dunche ganhando, que é o candidato da situação, o Marcos Braz não ficará. E eu deixo questionamento para os senhores. Quem vocês colocariam no lugar do Marcos Braz? Eu, se tivesse a oportunidade, contrataria o Leonardo, né? Leonardo, que tem bastante experiência em clubes da Europa, tem o sonho também de vestir o manto sagrado como diretor do Flamengo, como aquele manager do futebol, e eu acho uma boa chegada do Léo, ok? Se eu pudesse escolher, escolheria o Léo. Em relação à parte de votação, de eleição, a gente tem 5 candidatos. O MGM, temos o Valim, temos o Dunche, temos o BAP e temos o Pedro Paulo. Eu fiz uma pesquisa no canal, tá? Lógico, com os inscritos, e eles não têm poder de voto. E nessa votação, em primeiro lugar, ficou o Dunche, tá, com 55% dos votos. Em segundo lugar, ficou o BAP com 30%, e aí por diante, ok? Mas sobre a pesquisa com eleitores que podem votar, que tem esse poder de voto, o BAP se encontra na primeira colocação, mais disparado, nadando de braçadas. Vamos aqui passar os números para os senhores sobre essa pesquisa feita pelo BEE, Bureau de Estatísticas e Estratégias, tá? Vamos lá. Em primeiro lugar está o BAP, com 49% dos votos. Na última pesquisa ele estava com 46% dos votos. MGM se encontra na segunda colocação, Maurício Gomes, com 17%. O Dunche se encontra na terceira colocação com 12%. E o Valim na quarta colocação com 8%. Essa pesquisa foi feita com em torno de 350 associados que têm poder de voto. Essa pesquisa foi feita pelo WhatsApp e os que estão aptos para votar são em torno de 1.300 eleitores. Então é isso sobre as eleições, é o que eu falo sempre. Independente de quem vença essa eleição, será uma insanidade colocar o Flamengo naquele trilho que a gente tinha antes de 2013, que o próximo presidente ele continue com essa austeridade financeira, que o Flamengo continue pagando em dia os jogadores, a comissão técnica, os funcionários do clube, que a estrutura do CT seja sempre melhorada, tenha uma maior qualidade e que a gente também consiga investir em contratações. É isso que eu quero do próximo presidente. E a nação rubro-negra, com certeza, independente de quem vença, ela vai estar unida para que o Flamengo seja cada vez mais forte. E aí, qual o seu candidato? Coloque a sua opinião aqui embaixo do vídeo, por favor. E nação, vamos fazer um exercício aqui de português. Vamos pesquisar no dicionário o que significa a palavra calote. Dívida não paga, ou contraída por quem não tinha intenção de pagá-la. Quem vocês associam com essa palavra caloteiro? É ele mesmo, o presidente do Corinthians, né? E o Renato Maurício Prado, ele falou sobre essa situação do goleiro Hugo e o presidente do Cuiabá. Cara, tô com uma pena do caramba do Cuiabá, que vendeu um jogador pro Corinthians, não teve uma garantia bancária e com certeza deve estar no final da fila, deve receber daqui a alguns anos, né? Vamos começar pelo presidente do Cuiabá. O presidente do Cuiabá falou que o Corinthians ele tá dando um golpe no futebol brasileiro. Eu lembro de algum time que aconteceu isso há um tempo atrás, né? Um time lá de Minas, chamado Cruzeiro. Ele que deu um golpe também no futebol brasileiro, fez parecido com o que o Corinthians está fazendo agora, contratava, pagava? Não, contava história. Então vamos abrir aspas para o presidente do Cuiabá em relação a essa situação ridícula do Corinthians, né? A situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro porque não está pagando ninguém e está contratando. Pagando 4 milhões por mês para um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é um valor muito menor do que um salário, um mês de salário para o Memphis Depay. Precisa criar uma regra de que o jogador só pode entrar em campo se a parcela estiver em dia. Uma boa ideia, gostei. Se a parcela não for paga, não pode jogar. O Corinthians está disputando com o Cuiabá para permanecer na Série A. E todo dia sai uma notícia de que a conta foi bloqueada, de problema com o patrocinador e que está contratando jogadores de seleção. Esse é o lamento do presidente do Cuiabá, presidente esse que vendeu o jogador para o Corinthians e ele mesmo falou, estamos disputando ali para não cair para a segunda divisão
Sendo que o Corinthians está usufruindo de um jogador que vendemos, e esse jogador pode ser fundamental para o Corinthians ficar na Série A, e a gente até hoje não recebeu um centavo. Realmente, galera, é uma vergonha. E o Renato Maurício Prado, jornalista, ele, abrindo aspas para o que ele disse, ele falou também sobre essa situação, sobre o perigo do Corinthians dar um calote no Flamengo. É lógico que por isso o Flamengo está tentando se respaldar, porque já teve a parcela atrasada do jogador Mateuzinho. E aí vai dar de mão beijada, como já deu o Hugo para eles, porque pelo valor que o Flamengo colocou o Hugo, é dar de mão beijada. Mas pelo menos o Flamengo está tentando receber mais uma multa para que o jogador possa jogar nessa partida contra o Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo não aceitou as garantias bancárias, né? Saiu uma matéria agora do Globo, onde o Flamengo mais uma vez negou a garantia bancária que o Corinthians queria dar, que era a Brax. Né? O Corinthians deu a Brax como garantia do Mateuzinho e mesmo assim atrasou a parcela. Então o Flamengo está mais do que certo em dificultar ao máximo a venda do goleiro Hugo, que provavelmente só irá ficar lá em São Paulo se o Corinthians pagar à vista os 5 milhões, que é dinheiro de pinga, né? Pelo menos para o Flamengo. Para o Corinthians aí já é outra história. Mas vamos lá abrir aspas para o que disse o Renato Maurício Prado. O Flamengo acertou demais. O Corinthians não quer comprar o Hugo Souza. O Corinthians, ele quer pegar o Hugo e dar um calote no Flamengo, que é o que o Corinthians mais faz hoje em dia. É um absurdo o que o Corinthians fez com o Ranieri, que é aquele caso do Cuiabá, né? Com o Mateuzinho, e quer fazer também com o goleiro Hugo Souza. Galera, o futebol brasileiro está clamando por um fair play financeiro. Fair play financeiro significa o clube só pode gastar diante de uma arrecadação condizente com os gastos que ele quer fazer. Se o clube está devendo, não poderá contratar do jeito que vários clubes brasileiros fazem hoje em dia, né? Eles têm um time ali ilusório, porque eles contratam e não pagam, e daqui a pouco chega uma tonelada de dívidas, como acontece hoje com o Corinthians, que deve mais de 2 milhões de reais, né? O Galo também, mais de 2 milhões de reais. E esses clubes continuam comprando e comprando. Isso é uma vergonha. E agora, para fechar o vídeo com chave de ouro, vamos falar sobre departamento médico. Uma notícia boa sobre o DM do Flamengo, uma notícia engraçada também sobre o departamento médico. Vamos começar sobre a boa notícia. Alexandro, jogador que não estava em campo contra o Bahia, ele já está treinando sem restrições e ele estará nos relacionados para a partida contra o Fluminense. Não sei se ele será titular, se ele será reserva, mas pelo menos ele já está apto para ser relacionado para esse jogo. Alexandro, que sempre me faz lembrar muito da chegada do Felipe Luiz, né? Porque são dois jogadores que fizeram a base praticamente da carreira dele toda lá na Europa e agrega muita experiência nessa vinda ao Flamengo. O Felipe Luiz agregou muito e o Alexandro também está agregando bastante pela sua experiência gigantesca no futebol europeu. Em relação à parte engraçada do departamento médico é a seguinte, né? O Vinha, ele está se recuperando ali do problema que ele teve, da lesão que ele teve. O Pedro também está se recuperando da lesão que ele teve. E o Vinha, ele postou uma foto nas redes sociais, na praia com o filho, né? Um parênteses aqui, né? Uma barraca de camping na praia. Mas tudo bem, cada um vai pra praia do jeito que quer, né? O Vinha não é brasileiro, não é carioca, então ele leva o que quer pra praia. Mas ficou engraçada aquela cena na foto. Em relação ao Pedro, né? O Pedro comentou nessa foto, deu aquela debochada, deu aquela sacaneada no Vinha e falou: trabalhar, filho, só quer ficar na praia, né? E aí é uma brincadeira, né? Porque o Vinha e o Pedro, eles se aproximaram muito nesse momento. Os dois, eles só têm uma previsão muito tardia de volta ao rubro-negro e os dois estão compartilhando do mesmo sofrimento, que é se recuperar de uma grave lesão. Então, rapaziada, em relação ao departamento médico, é isso, Alexandro apto. E se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like para que a gente continue sempre fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Se inscrevam no canal, acionem o sininho da notificação e que vocês tenham uma terça-feira abençoada. Fiquem com Deus, estamos juntos. Saudações rubro-negras, até a próxima. Fui!